Bom dia, pessoal. Como prometido, vou tentar filmar um pouquinho pra vocês o dia de hoje. Eu já me maquiei, porque ninguém merece, né, aparecer aqui acabando de acordar toda feia e mal acabada. Agora irei me vestir. Já estou com a minha marmita pronta. Hoje eu fiz uma saladinha. Normalmente eu faço um wrap, né, aquele rapidez com frango dentro. E aí o lanche do gringo. E essa maçã é pra mim, por causa que ele não come maçã. Não come fruta. Tô terminando meu cafezinho, já são 8 horas da manhã. E agora eu vou me vestir porque o ônibus passa 8h40. Aí a gente tem que... Aí quando dá 8h20, assim, eu já saio pra ir lá buscar o ônibus, ó. Pro ônibus me buscar. O cérebro ainda tá tentando funcionar. Mas é isso, eu vou me arrumar agora e agora eu venho aqui mostrar o look pra vocês. O look escolhido de hoje. Pronto, esse é o look de hoje. Tá, eu comprei essa cardiganzinho na Pennies no outro dia, que tava por 10 pila, mano. E era 22. 22 eu não pago não, mas agora 10, aí nós paga. Assim, e um tênisinho. Nem sei se dá de ver. Tá. O que vocês acharam? Se você achar que tá brega, acho bem aí na tua casa, porque pra mim tá lindo. Muito estilosa. Não, tem gente que usa aquele negócio pra dormir, né? A touca de cetim. E aí fica coisada assim. E eles não gostam, mas eu gosto quando fica do jeito que fica quando acorda na touca. Porque tem gente que ainda enrola o cabelo no outro negócio. Eu falei, gente, eu não consigo fazer isso, não. Assim, já não tem as outras coisas de mulher que tem que ficar fazendo, que dá mal preguiça. Aí ainda tem que enrolar o cabelo não sei no que, e ainda botar a touca por cima. E aí, como é que dorme desse jeito? Eu já não consigo dormir direito, normal. Enfim, tem que ir agora. Tchau. Ai meu Deus, eu fiquei feliz, mas nessa foto tem menino. A casa mal assombrada e outra mal assombrada na frente. Talvez não seja, mas essa daqui parece daquela casa do Invocação do Mal. 2 olhinhos lá em cima lá. Hi guys, aqui é a Tatá da edição. E os senhores precisam me desculpar desde já, porque eu estou gripada. Já era de se esperar uma gripe, porque como vocês podem ver nesse vídeo, o tempo da Irlanda é a coisa mais louca desse mundo. Uma hora tá chovendo, uma hora tá sol, uma hora tá neblinado, então é uma loucura. Não tem como não ficar doente. Segundas-feiras, normalmente a gente tem aula de arquitetura de software. Todo dia eu sento nesse mesmo lugarzinho. A maioria das nossas aulas sempre é nessa sala. A gente só tem mais outras duas que a gente vai, mas a maioria do tempo é sempre nessa sala com os melhores computadores da escola, que são esses aqui.
Nem tá tão frio assim, mas é por... tem que me empacotar, porque senão vai estragar meu cabelo. Só já estamos no primeiro break. E aqui a gente quase não estuda, só fica no break, né? Aí tivemos uma hora de aula, aí agora break. Ah, fuck off! Ah, nem... Eles repararam que eu tava aqui conversando sozinha, viu? Por isso que eu não gosto de ficar filmando em público. Ah, que merda. Agora eu tô com vergonha. Que inferno, ai. Mas... Não, é isso. Aí teve mais 2 horas de aula. E aí é hora do almoço. Aí a gente tem mais umas 3 aulas. Ou 2, sei lá. E aí vamos embora. Então, beleza. Falou. Depois do mini break, a gente tem aula de matemática para TI e depois games e design. Agora é a hora do almoço. Normalmente, a gente sempre senta nessa pracinha quando o tempo tá bom e fica aí só curtindo o good weather. Aí esse dia eu tava precisando de um cafezinho pra aguentar o resto do dia. Porque, sinceramente, eu tava morrendo. E a gente agora faz parte do grupo de Dungeons and Dragons que a gente criou na nossa escola. E normalmente nas segundas-feiras e nas quintas-feiras a gente se reúne para jogar. Depois do almoço tivemos mais 2 aulas de comunicação e fundamentos de não sei o que lá de programação. Que nada mais é Java. Chegar da escola e os senhores terão que me desculpar porque eu simplesmente depois do break de meio-dia eu esqueci de filmar muito. Aí na hora do almoço a gente almoçou e depois a gente foi pro jogar Dungeons and Dragons, porque agora nós é nerd mesmo, guri. Nós era nerdzinho, agora nós é nerdzão. Aí a gente entrou num grupo de D&D que o menino da nossa sala fez. Aí a gente passou a hora do almoço todinha lá. Aí depois do almoço a gente tava bem empenhado lá em terminar um trabalho. Aí eu já nem me lembrei de filmar. E também não pode ficar mexendo muito no celular com aquele professor, porque acho que ele é meio grilado. Aí, pelo menos vocês viram mais ou menos aí como que é os meus dias. Mas normalmente é sempre assim. A gente chega de manhã, a gente faz uma caminhada, porque o ônibus pega a gente aqui 8h40. Então, quando a gente chega lá 9 horas. Aí a aula só começa 9h30. Aí a gente vai andar em volta da cidade. E aí, quando dá 9h30, a gente, né, tem uma hora de aula. Aí a gente tem um break de meia hora. E aí tem mais 2 aulas e meio-dia. Meio-dia a gente sai pro almoço. Aí quando dá 1 hora, a gente volta. Ou é 2 horas? Ah, não sei direito não. Mas aí quando dá, acho que 1 hora, a gente volta do almoço. E aí tem mais 2 aulas. E aí, hora de ir embora pra casa. Parece que a gente fica o dia inteiro lá, mas é só das 9h30 às 4h. Aí a gente ainda tem que esperar 40 minutos pra pegar o ônibus. Mas aí, como eu não vou ficar 40 minutos dentro do ônibus lá esperando até o ônibus sair. Então a gente fica lá dentro da classe, terminando de fazer alguns trabalhos e tal. Pra quando chegar em casa a gente não ter que fazer nada. Mas no fim eu sempre chego em casa e ainda vou mexer dar uma adiantada, sabe? Porque eu não gosto de deixar trabalho acumulado. Mas normalmente é isso. É sempre das 9h30 às 4h30. E a hora passa muito rápido aqui na Irlanda. Não sei o que acontece, mano. Tipo,
Se fosse no Brasil das 9h30 às 4h30... Quando eu tava... estudava, gente, só... Quando eu estava no agrícola, menina, era das 7 horas da manhã até 6 horas da tarde, né? Mas quando eu estudava no normal, assim, só um período, tipo, 1 hora da tarde até 6 horas da tarde, era tipo assim, nossa senhora, eu vou morrer aqui dentro desse lugar. E um break só. Aí aqui não, aqui é break toda hora. Break. A gente mal estudou, a gente estudou 2 meses e aí já teve 1 semana de férias. Aí agora no Natal já vai ter outra semana de férias. Gente, a gente não estuda não, essa coisa. Mas, enfim, tá adorando. Ai, velho, não estou reclamando. Mas, enfim, esse é um dia na escola comigo. Tipo, praticamente a gente só fica tendo break. Não, mentira. A gente estuda também. Mas é isso. Não tem muito o que mostrar. A cidadezinha lá é bem pequenininha. A gente anda assim e volta em 20 minutos. 20 minutos você vai, em 20 minutos você volta. Pronto, acabou. Aí acabou a cidade. Mas é isso, gente. Mas se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma pergunta, pode deixar aqui embaixo que eu vou tentar fazer um vídeo respondendo todas as perguntas de como é estudar por aqui. Estudar aqui, né? Pelo menos um cursinho assim, né? No nível 5 é o que eu consigo falar, né? O que eu tenho experiência. Mas se tiver alguma coisa que vocês quiserem e estiverem curiosos, é só deixar aqui embaixo que eu vou compilar tudo e responder. Pode crer? Mas é isso. Se vocês ficaram até aqui, obrigada. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like aqui embaixo. Eu acho que talvez também no próximo vídeo eu comece a fazer uma apresentação, né? Acho que agora já dá, né? Pra fazer uma apresentaçãozinha. Assim, oi, meu nome é Thalita, mas podem me chamar de Tatá. Não sei, talvez. Que vergonha. Mas é isso, gente. Falou. Tchau.